pessoal, conjuntos numéricos, vamos lembrar que à medida em que o homem evoluiu, as ciências evoluíram, a matemática como linguagem foi criando novos números e novas formas de registrar as coisas. Então nós começamos pelos números naturais, que tem esse símbolo, um N com risco dobrado. Naturais porque naturalmente a primeira forma de fazer números para o homem foi contar. Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim até o infinito, porque, por definição, eu posso contar infinitamente. Mas, por necessidades humanas, outros números precisaram ocorrer. O próximo conjunto que se estuda é o conjunto dos números inteiros. Então, aqui, inteiros. E sempre se critica, mas por que números inteiros, professora, se é Z? É porque esse assunto, esse conteúdo foi descrito primeiro por matemáticos alemães e a palavra Zahl é número em alemão. E também para não confundir com o N dos números naturais. E que são os números inteiros? Aqueles que não têm parte, que não são fração, que não são decimal, mas acontece uma coisa interessante nos números inteiros, porque eles passam a ter o valor relativo. Eles podem estar acima ou abaixo de zero, ou à direita e à esquerda de zero, serem positivos e negativos. Então eu tenho o menor número negativo do mundo, lá vindo do infinito, e eu vou voltando de menos muita coisa, até menos 4, menos 3, menos 1, 0. E aí eu continuo 1, 2, 3 e vou até o infinito. Então é a junção de valores positivos e negativos, mas inteiros, sem parte. Uma coisa também interessante que alguns cálculos usam, quando no conjunto se coloca um asterisco, significa que o zero deixa de fazer parte desse conjunto, tá bom? É só algo que acontece em algumas necessidades de cálculo. E aí nós temos um outro tipo de número, que são os números racionais. E os racionais são todos os números que podem ser escritos como uma fração. Podem se transformar em inteiros ou em decimais. Então se usa assim, P sobre Q, se P e Q, P e Q pertencem aos números, que ótimo, inteiros. Mas o que quer dizer isso? Números racionais. Primeiro, por que Q? Q de quociente, que é o nome do resultado de uma divisão. Porque uma fração pode se transformar numa divisão e esse valor se transformar num número decimal. Então, os racionais são aqueles números que podem virar uma razão, uma fração ou um decimal. Os números inteiros também podem ser isso. Então, na realidade, os conjuntos vão se interligando, um ampliando o anterior. Então, embora eu diga que esses números aqui são racionais, esse número aqui também é, 3 também é racional. Porque ele poderia, por exemplo, ser o resultado de 6 meios. 6 dividido por 2, 3. Então, os números naturais fazem parte dos inteiros. Os inteiros fazem parte dos racionais. Mas há um outro tipo de número importante, que são os números reais. E que são os números reais? Todos esses juntos, mais os números que são chamados irracionais. Racionais, a gente viu, são os que podem virar fração. Então, números que às vezes são um pouco estranhos, como as dízimas, eles podem virar fração. Se eu tiver isto 0, 3, 3, 3, 3 até o infinito, eu sei que isso pode ter vindo da divisão de 1 por 3, é 1/3. Esse número é racional. Mas no assunto radiciação, nós temos algumas coisas
difíceis. Vamos falar das raízes quadradas. Eu sei que a raiz de 1, a quadrada de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Mas esses valores aqui intermediários, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 e tantas outras raízes, esses valores que não têm raiz exata, normalmente eles têm uma resposta infinita. Tem muitas casas depois da vírgula, muitas casas depois da vírgula, mas não tem periodicidade, não podem ser transformados em fração. Assim também são os valores importantes, alguns para cálculo, como o valor de π, usado para cálculos e movimentos e figuras com círculos ou curvas, que é 3,14159265 e por aí vai. Número de Euler, que é um número indicado por um E minúsculo, que é usado em cálculos também. E uma série de outros valores que são usados em física e em outras ciências também, que não têm periodicidade e são infinitos. Esses números, eles são reais, mas não são racionais porque não podem virar uma fração. E aí, o conjunto dos números reais, então, é de junção dos racionais e desses daqui, que são os irracionais. E aí acontece uma coisa interessante, que um conjunto desse ficaria dentro do outro. Vamos anotar isso. Então, se eu tenho que representar os números, eu tenho o conjunto dos números naturais foi criado primeiro, depois foi ampliado para o conjunto dos inteiros. Depois nós temos os racionais. Existem os irracionais aqui, fora disso tudo, e tudo isso faz o conjunto dos reais. Divirtam-se.